Quer saber o real custo de vida de um casal e solteiro em Portugal? Então fica nesse vídeo até o final, que a gente vai contar tudo. Quanto a gente gasta de verdade todos os meses. E responder a pergunta de 1 milhão de euros. Será que dá pra juntar dinheiro? E o primeiro ponto desse vídeo é o arrendamento. No Brasil a gente conhece como aluguel e ele, em alguns casos, é a maior despesa. Em outros não. No nosso não é a maior despesa. Mas vamos começar por ele. Nós moramos em um T0, é um estúdio, é kitnet do Brasil. É um quarto que tem banheiro e uma divisãozinha para cozinha, basicamente isso. Tem vídeo no canal, se não tem ainda vai sair o vídeo sobre o nosso tour no T0. E quanto que nós pagamos nesse T0? Nós pagamos 350 euros num T0. Antes de tudo, eu queria já deixar claro aqui para vocês que essa média de valores é baseada também no local que a gente tá. Se você vai morar em locais diferentes de Portugal, o valor vai alterar, o valor vai ser diferente, principalmente do arrendamento, que é o aluguel. Isso pode mudar muito, então a gente paga 350 num T0 aqui próximo a Viseu, mas eu tenho uma amiga que paga 450 num quarto em Lisboa. Então as coisas são bem diferentes dependendo do local que você está pretendendo ir. Nossa dica é pesquise. Pesquise no YouTube, na internet, porque tem ali a média de preços, né, das cidades, dos bairros, das aldeias, e isso vai fazer toda a diferença. Então no nosso caso, a gente paga esses 350, que está incluso algumas coisas, não é só o arrendamento. Está incluso energia, que maravilha, água e internet. Então a gente, nesses 350, está incluso isso tudo, que acaba valendo muito a pena pra gente que, enfim, já chegou direto já para esse T0, né? Já com tudo organizado, com luz, já com aquecimento, com tudo. Então assim, para um primeiro momento tá sendo o local perfeito pra gente. Foi um local assim que super deu certo, que a gente se sentiu bem acolhido, que foi maravilhoso. Ainda mais pelo fato da previsibilidade do valor que você vai pagar. Então isso pra gente foi algo que a gente tava querendo no início, algo que a gente sabia quanto seria o gasto fixo por mês. E o T0 que a gente tá é 350, todos os meses a gente paga e inclui tudo, e a gente já sabe que no próximo mês também vai ser o mesmo valor, não vai ter alteração, oscilação de valores, que acontece muito aqui na época de inverno. Porque você precisa de aquecimento e dependendo do seu aquecimento, se for a energia elétrica, o custo sobe e tudo isso. Esse valor é um valor que pode até ser pago por uma pessoa sozinha, né? Num caso assim, um caso extremo. Então, com um salário mínimo, que é a questão ali dos 880 ou 90? 870. 870, já tô querendo aumentar. 870 euros dá pra até num caso extremo você conseguir morar sozinho. No nosso caso, que somos um casal, fica esse valor, 350, se for dividir, fica os 175 para cada, né? Isso, e eu fiquei sabendo também que quando é uma pessoa sozinha, é 300 euros que eles falam. Porque tem a questão da luz, da internet, né? Enfim, quando é casal tem um valor a mais. E mais uma vez, isso varia muito do local que você tá, né? Se você tá querendo morar em Porto, não espere achar um T0 por 350, que você não vai achar. Talvez ache. Talvez achados, mas tem né? uma sorte gigantesca. Ah, muita sorte. Muita sorte. Mas mesmo pode assim jogar é na perigoso. Mega Sena. Mesmo Você vai assim, jogar na Mega Sena e vai dar. Se você achar um T0 por 350. E quanto que a gente gasta no mercado? Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Divide opiniões. No nosso caso, a gente gasta por volta de 400 a 450. Eu já vi casal que sobrevive, pelo menos eles disseram, com 250 a 300 euros, 200 euros. Eu já ouvi casal que sobrevive com isso, 200 euros. Não sei como, mas cada pessoa tem a sua individualidade. Eu, como trabalho em fábrica, tenho um gasto calórico muito alto. É um trabalho bem pesado, então eu preciso estar bem fisicamente e preciso me alimentar bem para repor os nutrientes que eu perdi durante o trabalho. Então, a maior parte dos 450, quem consome sou eu. Com carnes, com tudo isso. Mas eu vou
vou abrir o jogo aqui pra vocês. É sem miséria mesmo, é 450 você comendo de tudo que você quiser. É salmão, é camarão, é mexilhão, é tudo, é risoto, o que você quiser vai estar incluso nesses 450. E como eu gosto de comer e comer bem, eu sempre prefiro que fique essa margem, mas claramente vai ter mês que a gente vai gastar um pouco menos e vai ter mês que a gente vai gastar um pouco mais. E no Brasil dava para fazer essa mesma compra com R$400? Isso foi uma das coisas que nos motivou a vir pra cá. 450 euros, dá pra comprar muita coisa. Tem vídeo também da gente comprando tudo que a gente comprou com 200 euros. Tá aqui no card. 450 reais você não faz nada no Brasil. Quem tá aí no Brasil, a gente já saiu do Brasil já há uns 3 meses e pouco, quase 4 meses. A gente não já tem muita propriedade pra falar não, mas quem tá no Brasil aí, deixa aí nos comentários, 450 reais, dá pra comprar muita coisa aí no Brasil? Será? E quanto ao transporte, como é que funciona? Hoje a gente não usa transporte público, porque aqui basicamente não tem. Então, como eu falei, a gente veio para uma aldeia mais afastada, a gente já sabia disso, estávamos cientes, justamente por essa questão do preço do arrendamento ser mais barato, mas teríamos que fazer um investimento no carro. A gente não vai falar o valor exato do carro aqui, porque tem um vídeo completo que vai estar no card aqui também, sobre todo o processo para comprar um carro. A gente quase levou golpe, mas não aconteceu, graças a Deus. E quanto nós gastamos no carro, tá lá no vídeo. Todo o investimento, né, inicial para isso. Mas então, no fim das contas, a nossa despesa com o carro hoje, a gente vai falar sobre a gasolina, sobre a manutenção do carro e também o valor do seguro, que aqui é obrigatório ter seguro na Europa para andar com o carro. Nós gastamos 80 euros de combustível por mês. Isso dá pra gente ir pro trabalho e voltar. Quem assistiu outro vídeo da gente sabe que agora nós estamos em turnos rotativos, igualamos os nossos turnos e agora eu consigo levar a Camila e trazer ela pra casa. Estamos no mesmo turno e isso não está sendo mais um problema. Antes era o gasto para 2, então ela pagava 80, que era uma boleia, uma carona, e eu pagava os 80 também, então era 160. Agora tá um gasto só, que é só os 80. Tem também um seguro obrigatório do carro, que na época eu fiz um seguro que foi caríssimo, 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 e o seguro dá por volta de 40 euros por mês. Que a gente vai mudar, inclusive, hein? Pegar o mais barato. Vamos só gastar esse dinheiro que já foi pago. Que quando passar esses 6 meses aí, que eu fiz por 6 meses, quando passar eu já tenho até um contato bom. Você já tem? Já tenho um contato bom, o seguro da moto. Ah, sim, o da moto. Seguro da moto. E manutenção eu sempre separo por volta de 10 a 20 euros por mês. Mas tem mês que eu troco os pneus, aí é um gasto um pouco a mais, um pouco a menos, por isso que eu botei essa média. Tem mês que eu não gasto com nada, é só gasolina e normal, ando normal. Outro transporte da gente também é a moto. Compramos uma moto, tem vídeo também no canal sobre a moto. A moto é super, mega, ultra econômica. Ela é que tem a menos despesa. De gasolina por mês, a gente gasta por volta de uns 10 euros. Roda o mês todo. E na verdade eu botei esses 10 euros desde que comprou e até agora não acabou, ainda tá no full. E o seguro da moto, eu fiz o seguro direto para 1 ano. Eu falei que o do carro foi caro, mas o da moto custa 5 euros por mês. 5 euros por mês eu pago de seguro da moto. Outro gasto que a gente também tem fixo é com a nossa internet móvel, com os nossos celulares, que aqui eles chamam de telemóvel. A gente gasta, em média, 15 euros para cada um por mês. A gente tem esse plano com determinada quantidade de internet, que eu nem sei, na verdade, quanto é. 50 gigas. Então, 50 a 100. Inclui também ligações ilimitadas dentro do país e algumas outras coisas. Mas assim, a gente escolheu essa operadora de telefone porque é mais comum aqui nessa região, o sinal é melhor. Lembrando que estamos numa aldeia, então tudo é um pouco mais complicado pra gente. A gente escolheu por isso e pelo valor, mas tem planos mais baratos de outras operadoras, né? Enfim, esse foi o primeiro que a gente acabou pegando pra quebrar o galho, pra gente chegar e já ter alguma coisa, ter internet. Mas futuramente a gente vai
vai pesquisar algo melhor. Tem planos também que incluem você já receber uma TV com internet em casa. Tem uns planos bem legais aqui. Nós não temos planos de saúde, ao menos ainda não. A gente também não sabe se a gente vai aderir a um plano de saúde, porque nossa residência chegou, temos direito a ser atendido pelos hospitais públicos de atendimento não só, mas de urgência. Porque quando você vem com o PB4 e com os seus documentos normais aqui, você tira o número utente, faz todo o processo, você tem direito de ser atendido em urgências e emergências. Isso aí, qualquer pessoa que tem esses documentos básicos tem ser atendidas. Mas depois que você recebe a residência, tem vídeo aqui também, depois você pode conferir o vídeo aí como foi o nosso processo para receber a residência. Depois que você recebe a residência, você tem direito ao chamado médico da família, que você tem direito a ser atendido pelos especialistas públicos de Portugal. A gente ainda não fez esse processo porque a residência chegou há pouquíssimo tempo e a gente ainda está se organizando para conseguir ir lá e resolver tudo isso, mudar o número da utente, né, para um número fixo agora. Mas vamos testar por um tempo, ver como é que vai funcionar. Mas, entretanto, né, a gente já tem algumas opções de planos, mas não é um gasto que a gente tem nesse momento e que não é um gasto necessário pra gente que tá bem, tem saúde, pratica exercício, se alimenta bem. A gente já viu planos de saúde por volta de 25, 35 euros, mais ou menos nessa faixa, abrangindo as coisas básicas, né? Quando você quer algo mais rebuscado, aí os valores vão aumentando, claro. Estamos falando de saúde e também me lembra academia, né, que aqui chama ginásio. A média de preço também é essa, né, de 20 a 30 euros, mas também não é um gasto que a gente tem nesse primeiro momento. Sim, outra coisa, imigrante raiz, ele não paga academia não, cara. Isso é negócio de Nutelinha. Chegou agora no país, vai fazer o quê? Correr na rua, aquele estilo de crossfit, só que sem pagar. Corre na rua, faz flexão, puxa, pega uma árvore e faz barra fixa. Inventa exercício para não pagar academia. Porque quanto menos coisa para você pagar, pega essa visão, quanto menos coisa para você pagar, mais grana no seu bolso. Você pode ter uma média de gastos pelos vídeos das pessoas, mas os gastos são individuais. Quem se planeja bem, quem abdica de outras coisas para viver outros sonhos, outras realidades, para dar passos maiores no futuro, acaba colhendo. Então tudo na vida é um plantio e colheita. Pega a visão, hein? Pega a visão, porque gastar dinheiro à toa, depois você fica querendo grana, e aí não tem, e aí? E aí os planos não acontecem porque você simplesmente não teve organização financeira. E isso é um pilar extremamente importante de uma imigração. Organização financeira. Tem gente que faz muita coisa com pouco dinheiro. Então tudo depende de como a pessoa vai tratar o seu dinheiro. Mas a vida não é só de coisas regradas, né? Temos o lazer também. Né? Temos o lazer. E a gente separa para o lazer por volta de 50 a 100 euros, dependendo do mês. Isso inclui comer fora, inclui, que é o que a gente mais faz, né? Sair para comer, ter uma refeição diferente, gastos extras com compras pessoais, tá tudo incluso nesse valor do lazer, tá? Porque a gente quer economizar, a gente veio para cá para isso, então principalmente nesse começo, né, que a gente precisa contar as moedinhas, se organizar mesmo. Então essa é a média de valor que a gente gasta com o lazer, que já inclui tudo isso, restaurante, sair, ir no cinema. Isso, mas a gente sempre prefere fazer o quê? Coisas grátis, porque a vida é linda, gente, é uma paisagem que a gente vê. Porque a gente tá num lugar maravilhoso. Exatamente. Tipo, hoje a gente acabou de tomar um banho de rio, a gente chegou do trabalho cansados e cheios de calor e a gente foi tomar um banho no rio, porque é aqui do lado de casa. Ó, o rio tá passando lá, ó. Ali atrás é que desce o rio. A gente tava indo pra lá, que a gente tomou banho de rio lá. Outra coisa, aqui em Portugal tem muitas opções de lazer grátis. Tem quadra, tem society grátis, tem quadra de tênis, para quem gosta de tênis, grátis. Então, tipo, você sempre vê uma pessoa reunida lá, principalmente agora que tá na primavera, no verão, entrando pro verão. Tá um clima mais tranquilo pra gente sair de casa, uma temperatura agradável. Então, as pessoas estão sempre fazendo coisas ao ar livre. Ao ar livre. Você vai lá, se enturma com essas pessoas. Lembra do que a gente falou nos
nos outros vídeos, conhecer pessoas, sair de casa, gente. Não é pra ficar dentro de uma oca lá, não. Sair de casa e explorar o mundo, tentar conhecer outras pessoas, que isso vai agregar muito pra sua vida. Aqui tem várias praias fluviais que são maravilhosas e que dá pra você conhecer com cada paisagem linda, tão linda, sabe? Pode ir tranquilamente, passar o dia inteiro. É mais um rolê que você não vai gastar. Você não vai gastar com entrada, nem com nada disso. Então vale super a pena. E o nosso último tópico é: dá ou não dá pra juntar dinheiro aqui? E aí, o que é que vocês acham? Dá sim, gente. Dá tranquilamente. Principalmente se você tá vindo de casal, tá vindo com a sua mãe, enfim, se você tá com alguém. Com mais uma pessoa pra dividir as despesas. Exatamente. Não que não seja possível pra você, solteiro, sozinho. Claro que é possível, né? A gente inclusive falou sobre a questão do aluguel, que é o principal gasto, e dá pra ser pago por uma pessoa sozinha, mas a diferença é muito grande. A diferença é muito grande quando a gente tá com um aluguel barato, tá economizando e tá dividindo as despesas com alguém. Faz total diferença e vai fazer com que você consiga juntar bem mais dinheiro. Mas no nosso caso, a gente separa 10% do valor que a gente recebe e junta. Isso sempre, isso daí é sagrado. Isso a gente já fazia isso desde o Brasil e a gente tá fazendo aqui também periodicamente. Porque eu li um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia e esse livro é sensacional. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, é um livro curtinho, pequenininho, e ele fala que o segredo para você conseguir juntar dinheiro é você sempre separar no mínimo 10% de tudo que entra na sua conta. Então todo o dinheiro que você pega, não só na conta, tá? Você pega a grana, separe 10%. Isso daí fez muita diferença. Isso que fez a gente também separar um dinheiro pra gente conseguir tirar o visto e vir pra cá. Isso também ajudou bastante. E a gente consegue manter isso até hoje. Não deu no primeiro mês. O primeiro mês foi mais puxado. Foi sufocante. Nos outros meses, depois do segundo, a gente já tá bem mais organizado e a gente tá conseguindo juntar. Esses 10% é o mínimo que a gente tira. Então, depois de a gente pagar tudo, a gente tira os 10%. A gente sempre controla os gastos, né? Como a gente falou. E se no final do mês, fechou o mês, a gente tem uma graninha ainda extra, a gente separa também em outra conta, que é a conta que a gente junta os 10%. E aí fica melhor porque a gente consegue juntar um pouco mais. Fora isso, claro que a gente tem outros gastos pessoais. A gente vai trazer a nossa filha pra cá, né, que ficou no Brasil, nosso bebê. Então a gente também tem esse investimento, né? Estamos separando grana para isso. Mas varia muito de pessoa para pessoa. Varia muito também da região que você tá, mais uma vez repito Varia isso, muito. E se você tá vindo sozinho ou não. Isso vai fazer muita diferença nos seus gastos. A nossa média de gastos é essa, tá aparecendo aqui nesse momento, que meu amor que vai editar o vídeo vai colocar. E aí dá pra vocês terem noção baseado no salário mínimo, né? Pensando que, como a gente trabalha em fábrica, que a gente também explicou como é isso, quanto que ganha, o valor exato, a gente vai deixar o link aqui também do vídeo, a gente ganha um pouco a mais do valor do salário mínimo, né? Fazendo hora extras, trabalhando a mais, fazendo turnos rotativos, que é o que a gente tá fazendo nesse momento, trabalhando até as 2 da manhã, que eu fico trabalhando até as 2, então a gente tira uma graninha a mais do que o salário mínimo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por estar aqui, por estar participando da nossa história também, isso é muito gratificante. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que tá se planejando, hein? Compartilha esse vídeo com a pessoa que você acha que ela precisa ver esse vídeo. Comenta aqui o que foi que vocês acharam, deixa o like. Gente, não se esqueça de se inscrever. Se inscreve aí, porque a gente vai trazer muita coisa boa, muita coisa legal aqui pra vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fui!